A palavra de hoje, por exemplo, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Porque essa daí não era de hoje não, mas serviu para alguém aqui. Que Deus sabe o que Ele está falando. Marcos capítulo 4 é a mensagem de hoje. Nesse capítulo o Senhor fala sobre a parábola do semeador. Nesse capítulo o Senhor fala sobre a parábola da candeia. Nesse capítulo o Senhor fala sobre a parábola da semente. E nesse capítulo o Senhor fala sobre a parábola do grão de mostarda. Irmão, o que é isso? Jesus, ele sentava os seus discípulos e ele ensinava. Duas coisas, ensinamento e prática. Nesse capítulo aqui a gente vê duas coisas, ensinamento e prática. Por quê? Porque a partir do versículo 35, você vê Jesus levando eles para a prática. Tudo aquilo que a gente aprende da parte de Deus é para a gente colocar em prática lá fora. A fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Se a gente não faz, não age sobre a palavra de Deus, a gente não prova daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e os sinais seguirão os que crêem. Eu creio quando eu ouço, ou eu creio quando eu tiro a pedra? Vou perguntar de novo. Eu creio em Deus quando eu ouço, ou eu creio quando eu tiro a pedra? Por que eu falo isso? Porque Jesus chegou em Betânia e falou para Marta o quê? Tirai. E ela falou o quê? É de 4 dias, já cheira mal. E o que ele falou para ela? Eu não te hei dito se tu creres. Ou seja, como é que ela ia mostrar para Jesus que ela cria? Ação, tirando a pedra. Imporão as mãos sobre os enfermos. Eu creio quando eu sei que Deus cura, ou eu creio quando eu coloco a mão e oro? A ação que move Deus. A ação traz os céus para a sua vida. A ação traz os céus para a sua casa. Por que eu falo isso? Porque Jesus sentou os discípulos e falou assim, vamos falar da semente, vamos falar da candeia, vamos falar do grão de mostarda, vamos falar sobre tudo isso. Mas tudo isso que eu estou ensinando para vocês, não pode ficar só na letra. Não pode ficar só no ensinamento. Jesus está dizendo, eu não quero um povo religioso que conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Eu quero um povo que vive o que conhece. Eu quero um povo que pratica o que conhece. Quando Jesus foi levado ao deserto, Jesus não foi levado ao deserto despreparado. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E como que ele venceu no deserto? Ele sendo Jesus, agindo sobre a palavra. Citando a palavra, porque a ação, irmão, pode ser uma oração, a ação pode ser você profetizar sobre as áreas da sua vida, e a ação pode ser literalmente você ter que realizar alguma coisa. Realizar alguma coisa. Se você pegar aquilo que você sabe da parte de Deus, e você começar a agir sobre a palavra, você pode ter certeza absoluta que você vai trazer os céus para a sua vida. Como é que Deus descobriu que Abraão temia ele? Através do quê? Das ações dele. Abraão, pega o seu filho. Ele deve ter pensado, o Ismael? O que foi gerado em Sara? Deu o nome, o Isaque. Aquele que você ama. Olha só, Deus está dando tudo, né? Leva ele no monte que eu te mostrarei. E oferece ele para mim. Só que Abraão, nessa época, ele não era mais servo de Deus, ele era amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Nós começamos com Deus servindo. Filhos, servos. Mas nós temos que terminar com Deus como filhos íntimos.
com filhos amigos. Por que eu falo isso? Porque quando ele está subindo o monte, ele está indo numa prática. Ele está indo agir sobre aquilo que Deus mandou. Ele está subindo o monte, o filho dele que costumava ver ele sacrificando, fazendo altares, oferecendo ofertas. O filho dele fala assim: papai, aqui está a lenha, tal, tudo que a gente precisa. Cadê o cordeiro? Abraão disse o quê? Deus proverá. Abraão, antes de ele subir, ele deixa o moço no pé do monte e fala: fique aqui, porque nós iremos e nós voltaremos. Quem é amigo sabe. E quando ele foi, colocou o filho dele no holocausto, que ele ia imolar o filho dele, o anjo brada e diz: basta, Abraão, porque agora eu sei. Agora como? Prática, ação. Agora eu sei que você teme a Deus. É agora que eu sei. Irmãos, a prática da palavra que nos faz vencer. Não adianta eu vir aqui pregar bonito para vocês, falar uma série de coisas para vocês, se em casa eu não sou um pai segundo a palavra. Se em casa eu não sou um marido segundo a palavra. O que vai acontecer na minha casa? Vai desabar. Minha casa vai ser destruída. Eu vou empurrar com a barriga a situação até que todo mundo um dia vai descobrir que verdadeiramente eu nunca fui aquilo que eu parecia ser. E a verdade é que ninguém é o que não é por muito tempo. Quando nós temos um compromisso com Deus, não sentamos somente para ouvir sobre a parábola da semente, da candeia, assim por diante, mas a gente aprende e leva para a nossa vida lá fora. Você pode ter certeza, meu irmão, o diabo não resiste a alguém que vive a palavra. Ele não resiste a alguém que é compromissado com Deus. Ele não resiste a alguém que é compromissado com o Evangelho. Jesus falou: se você estiver em mim, se eu estiver em você, peça o que quiser que vai ser feito. Então, vai chegar uma hora que tudo aquilo que você aprendeu, você vai ter que colocar em prática. Tudo que Deus permite sobre as nossas vidas, nós podemos suportar. Nós podemos suportar. Por quê? Porque Ele já nos revestiu da palavra dEle. Agora, nós é que vamos na hora agir como Ele ou não. Jesus é o nosso exemplo. E Ele citava: está escrito, Satanás. Aqui não. Mas se não é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mata a sua fome. O Evangelho, irmãos, ele é para ser vivido. O Evangelho não é uma religião qualquer. O Evangelho é a única religião que nos religa com Deus. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Que para nós hoje não é um homem que está lá, um Deus está lá sentado à direita do Pai somente. Para nós hoje é o Evangelho, a palavra de Deus, como diz lá em Apocalipse 19:13. A palavra de Deus, ela não é para ser vista como algo relativo, é para ser visto e crido como algo absoluto, vindo da parte de Deus. A palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a vida. E se nós nos firmarmos na palavra de Deus, verdadeiramente seremos livres. Nós não teremos um alívio aqui, um alívio ali, não. Nós seremos livres. 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 E Jesus agora chama os discípulos para a prática. É a hora da prática. É a hora de ação. Isso não quer dizer que na prática você vai acertar tudo, não. Você pode errar na prática também, sabia? Se você acerta na prática, louvado seja o nome do Senhor, não se sinta melhor do que ninguém.
Mas se você errar na prática, não deixe que o inimigo ponha peso em você. Aprenda com os erros também. A gente aprende, olhando para a Bíblia, a gente aprende com erros e acertos de grandes homens de Deus. Deus não omitiu nada da gente. Absolutamente nada. A história de Davi está lá. A de Saul está lá. A dos apóstolos, todos estão lá. Deus não omitiu nada. Agora, o sábio, ele aprende olhando. O que o outro fez de certo ou de errado. O inteligente aprende caindo. E quem não é inteligente não aprende nem olhando nem caindo. Porque ele cai e continua batendo na mesma tecla. Está vendo que a coisa não está boa para ele, mas ele continua andando pelo caminho que ele não deveria de andar. Jesus agora chama os discípulos para a prática, e no versículo 35 ele diz assim, ó: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Parece um versículo simples, mas tem muita coisa aí, irmãos. Primeira coisa, e naquele dia, com Deus, irmãos, não tem dia, não tem hora programada. Qualquer hora pode ser a hora da sua vitória, da sua bênção, da manifestação de Deus da sua vida. Porque a gente pode observar um casal chamado Zacarias e Isabel. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 5. Eles eram pessoas irrepreensíveis, pessoas de Deus, mas eles eram pessoas que tinham uma falta. Eles viviam com uma falta. E qual que era a falta que eles tinham? A falta que eles tinham era de um filho. Eles queriam muito um filho. E de repente o Zacarias foi escalado como sacerdote para entrar no templo. Porque na antiga aliança, antes da morte e ressurreição de Cristo, antes do sangue ser verter na cruz, nós não tínhamos, o ser humano não tinha ligação direta com Deus. Ele tinha que ser representado por um sacerdote. Então esse sacerdote entrava representando o povo, né, no Santo dos Santos. Ele entrava representando o povo e ele oferecia ali o holocausto pelo povo, o sacrifício pelo povo, o incenso pelo povo, a oração pelo povo. Então tinha uma escala dos sacerdotes. E o Zacarias, mesmo tendo falta, ele não deixou o sacerdócio dele. Irmão, sabe quando que uma pessoa deixa a sua posição em Cristo? Quando ela não vive a fé, quando ela vive as faltas. As faltas que existem na sua vida são faltas que serão supridas por Deus no decorrer do caminho. Você vai ter resposta de orações, porque quando Deus chama alguém, na verdade, Ele está com falta de tudo. Primeira coisa, está com falta de Deus, está com falta de salvação, está com falta de tudo, de cura na alma, de cura no espírito, está com falta de tudo, e a cada dia Deus vai suprindo todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele vai suprindo. Por isso que o nosso início é de um jeito, mas depois a gente vai estar numa posição em que o Senhor vai perguntar para nós o que perguntou para os discípulos: o quê? Te faltou alguma coisa? Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. O nosso Pai, por Cristo Jesus. E aí estava Zacarias lá dentro. De repente um anjo apareceu para ele. Ele estava ali representando o povo, mas Deus mandou uma resposta para ele. Foi naquele dia, foi uma coisa inesperada. E o anjo disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher, Isabel, eu sei o nome dela. O problema dela era que ela era estéril. Mas a partir de hoje ela não vai ser mais estéril. E Zacarias tinha uma oração diante do Senhor. Tudo que você tem de oração diante do Senhor, tudo que Deus falou com você, você não pode esquecer. Não pode. Se estão colocando um ponto final na sua vida, através de qualquer situação, lembra das promessas que Deus te deu, volta para o joelho, volta para o Senhor. Volta, porque aquele dia pode acontecer na sua vida. Eu lembro, irmão, que eu passei uma luta muito grande no começo do ministério, quando eu era membro da igreja. E parecia que aquele dia para mim não ia chegar. Que não ia chegar. Aquele dia não ia chegar. Meu irmão, de repente, Deus fez isso aqui, ó. Foi tão fácil. Porque operando Deus ninguém impedirá.
E eu perguntei para ele, falei, Deus, 2 anos, o senhor não poderia ter feito isso antes? Eu ia me preservar de tanta coisa. De tanta coisa. E Deus me deu Deuteronômio 8. E ele disse, passei contigo pelas águas, pelo fogo, no deserto, para ver o que tinha no seu coração, se você obedeceria aos meus mandamentos ou não, para no fim te fazer o bem, e te colocar numa terra que mana leite, que mana mel, que você vai comer o pão sem escassez e nada vai te faltar nela. Irmão, aonde você é mais aprovado, é onde Deus vai mais te usar, onde Deus vai mais te abençoar. Ou seja, Deus queria ver a prática diante das águas, a prática diante das serpentes, a prática diante do deserto. O que Deus quer ver em você? O que Deus quer ver em nós? A prática. E se nós praticarmos a palavra, o dia chega. E Deus não precisa de possibilidade para fazer. Deus não precisa que tudo esteja ao nosso favor. Por quê? Porque o texto diz, e naquele dia sendo já tarde. Era tarde para quem? Para os homens, mas não era tarde para Jesus. Nunca vai ser tarde para Jesus na sua vida. Existe o tempo dos homens e existe o tempo de Deus. Eu fico olhando quando Abraão recebeu a promessa. Ele teve um filho com Agar, então o ventre dele funcionava. Mas quando ele teve um filho com Sara, já avançada de idade, nenhum dele, nenhum dela funcionava. O dele tinha sido amortecido. Está em Romanos 4, do 17 em diante. Ele não atentou para o seu próprio ventre já amortecido, mas creu. Aleluia, irmão. Às vezes Deus nos dá uma promessa, e a gente começa a ficar aí olhando o que está diante dos nossos olhos, e a gente não crê que Deus pode fazer. E Deus pode. Abriu a madre de Sara, pode abrir a sua. Ressuscitou Lázaro, pode também fazer um milagre na sua vida. Em qualquer área da sua vida, ministerial. Tem gente que até mesmo, irmão, se afastou de Deus e acha que para ele não tem nem salvação. Para com isso. Para com isso. Todo aquele que confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O que temos que fazer pós o conserto é dar fruto de arrependimento. É dar fruto, é não andar mais pelo aquele caminho, resistir às tentações. E o Senhor vai trabalhando em nós, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos ajudando. Ele toma a gente pela mão direita, Ele vai aplanar os caminhos que são montes. Imagine só um caminho na sua frente, como diz Isaías 45, cheio de monte, e você tem que chegar lá do outro lado. Pois você tem que subir e descer. Deus fala assim, eu vou aplanar tudo, você vai chegar muito mais rápido. Porque eu estou contigo, eu tomei você pela mão direita. E o que são os montes diante de Deus, irmãos? Então, sendo já tarde, disse quem? Jesus. Então não era tarde para ele. O Deus do impossível, irmãos, é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós cremos. Agora um recado de Deus para você, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nunca diga que Deus não está com você. Por quê? Olha o texto, passemos para o outro lado. Ele não falou, passem para o outro lado. Ele não fala, vão vocês. Ele fala, passemos. Que coisa linda, irmãos. Ou seja, eu vou entrar no barco com vocês. Eu não vou colocar só vocês na missão. Eu quero estar à frente de vocês. Eu quero ser verdadeiramente o fogo consumidor que vai à sua frente. A lâmpada para os seus pés, como diz Salmo 119, versículo 105. Eu quero ser isso para vocês. Eu não quero ser um convidado na sua vida, eu quero ser Senhor da sua vida. Além de Salvador, eu quero ser Senhor da sua vida. Irmãos, por que as nações estão sofrendo tanto? Por que o mundo está sofrendo tanto? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, bendita é a nação
cujo Deus é o Senhor. Se Ele é o Senhor, não sou eu que dirijo, é Ele que dirige. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha nos dirigir. Inimizade, contenda, mágoa, fala mal, isso não é a direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu enviarei a vocês um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Esse vai guiar vocês em toda a verdade. Quando que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Quando eu sou guiado pela palavra. Quando eu sei que as minhas decisões estão de acordo com a palavra. Porque nós temos, irmãos, a nossa carne que pode nos dirigir, e a inclinação para a carne é morte. O nosso emocional é terrível. Tanto que a Bíblia fala, né, que o medo faz parte do quê? Do emocional. O Josafá teve medo, mas ele orou. E a primeira coisa que Deus falou para ele, não temas. E o que ele estava enfrentando não era coisa fácil, não. Mas se Deus falou não temas, é porque nós temos como dominar isso. Não é errado você ter medo, é errado é você permanecer nele. O Jó disse, o que eu temia me aconteceu, o que receava veio sobre mim, nunca estive sossegado, eu nunca descansei. E você vai ver nesse texto que diante da tempestade, Jesus estava dormindo sobre a almofada. E ele fala que nós podemos fazer o que ele fazia. Irmãos, a tempestade não pode tirar a sua paz. Não pode. Por quê? Porque Jesus está no barco com você. Passemos, você não está sozinho. Ele fala assim, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Então eu não ando sozinho, eu ando com meu Pai. Você não anda sozinho, você anda com seu Pai. O Espírito do Pai está sobre você. Agora, na vida de algumas pessoas, o Espírito de Deus habita. Mas na vida de outras pessoas, o Espírito de Deus só está podendo agir. Como assim, pastor? Jesus falou assim, que aquele que me ama, é aquele que tem os meus mandamentos e pratica. Esse que me ama, será amado de meu Pai. Nós viremos até Ele e faremos nele morada. Irmãos, o Espírito de Deus usa quem Ele quiser. Para beneficiar uma obra do reino de Deus, Deus pode entrar em Brasília ou em qualquer lugar desse mundo e falar, não é a hora de acontecer isso, eu vou retardar isso aqui, e o Espírito de Deus vai lá e age, mas não habita. Eu não quero que o Espírito de Deus só venha agir na minha vida, através da minha vida, porque Deus usa quem Ele quer, irmão. Já vi Deus usar até pessoas que são ateus. Agora, habitar é diferente. Ser cheio com o Espírito Santo é diferente. Ser batizado com o Espírito Santo é diferente. E o que identifica para mim uma pessoa que é cheia com o Espírito Santo, não é o salto que ele dá na igreja, não são as revelações que ele entrega, mas é o fruto que ele dá. Porque o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, ele tem fruto de um homem de Deus. Ela tem fruto de uma mulher de Deus. Tem fruto, ele sabe administrar as diferenças entre as pessoas. Ele é longânimo, ele tem domínio próprio, ele tem a temperança. Amém, Jesus? Ele tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Os dons, até falso profeta tem. Se você olhar Mateus capítulo 7, no versículo 15 em diante, você vai ver pessoas falando, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome maravilhas é dom. E Jesus vai falar assim, abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo nunca vai levar alguém para viver em iniquidade. O Espírito Santo nunca vai levar alguém para viver uma vida de pecado de forma assídua. Nunca. Pelo contrário,
Ele vai convencer a pessoa para a pessoa sair daquela vida. E aí a pessoa decide, ou ele ouve o Espírito Santo, ou ele não ouve o Espírito Santo. E quer um conselho? Escolhe a vida e viva. Escolha o Espírito Santo. Haja sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem colocado na sua vida, como direção dele para você. Por quê? Porque ele está contigo, passando para o outro lado. No versículo seguinte, nós vamos aprender mais. Olha só o que diz: e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. O que nós aprendemos aqui? Eu já vi pessoas deixando Jesus para ficar com a multidão. E eu já vi pessoas deixando verdadeiramente a multidão para ficar com Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, quem decide deixar a multidão para ficar com Jesus. João capítulo 1, versículo 12, não precisa colocar não. Ali fala que todos que receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, que é a sua palavra. E que não são dirigidos pelo sangue, pela carne ou por homem nenhum, mas é dirigido por Deus. Então o Filho de Deus, ele tem algumas características diferentes. Ele é dirigido por Deus. O apóstolo Paulo diz: quando Deus falar com você, não consulte nem carne e nem sangue. Às vezes nós nos abrimos com pessoas que nós não deveríamos de jeito nenhum. Porque são pessoas que eles não têm o Espírito Santo, eles não vão entender. Irmãos, nesse tempo pregando o Evangelho, teve coisa que eu passei, que eu falei para Deus assim: Senhor, o Senhor me deu essa palavra, eu estou agindo sobre a sua palavra, mas meu Deus, por que eu estou levando tanta pedrada assim se eu estou te obedecendo? Aí Deus me deu Daniel 10:7. Quando Daniel ouviu a voz de Deus, tinha outros homens, mas só ele entendeu. Tem coisa que Deus vai falar com você que só você vai entender. E quem não compreender, vai falar mal de você. Vai falar que você é doido, que você é biruta, que você só quer ficar na igreja agora. Irmão, vai vir uma preocupação, uma perseguição, que você vai falar assim: por que essas pessoas estão se levantando tanto contra a minha vida? Se quando eu era do mundo, eu ia para balada, eu ia para cá, e ninguém falava nada. E agora só porque eu decidi andar no caminho do Senhor, a multidão se levanta desse jeito? Exatamente. A multidão se levanta. Você imagina se o Moisés ficasse lá no Egito, falando para o povo: gente, olha, eu não quero mais o palácio de Faraó, não quero ser chamado filho da filha de Faraó, eu quero agora ser maltratado com o povo de Deus, que Deus falou para mim que o meu povo é aquele ali, minha família é aquela. Irmão, ia ser o Egito inteiro falando: você está louco, você está doido, porque quem não queria ser o próximo Faraó? Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que vale, queridos? Toda pessoa que se converte de verdade vai enfrentar multidões. Porque a verdade, irmãos, é que quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós assumimos a palavra de Deus, vai ter gente que vai falar que a palavra de Deus é ultrapassada. Vai ter gente que vai falar que a palavra de Deus é moralista. Hoje em dia as pessoas estão querendo relativizar a palavra de Deus até dentro das igrejas. Até dentro das igrejas. Você vê as pessoas relativizando a palavra de Deus. Irmão, pecado sempre vai ser pecado. E santidade sempre vai ser santidade. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Eu não conheço uma Bíblia que fala que a porta é larga. Você conhece? Eu conheço uma Bíblia que diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos que entrarão por ela. Poucos. Muitas pessoas não vêm à casa de Deus porque já sabem o que Deus vai requerer dela. Porque Deus fala: vem como você está, mas Deus vai trabalhar a pessoa para ela nascer de novo. Deus vai mostrar o caminho do batismo, o caminho do arrependimento, o caminho da renúncia. E tudo que Deus mostrar é bom, gente. Tudo que Deus mostrar é bom. Nós temos que nos despir de toda malícia, de toda maldade, de toda impureza. Tudo aquilo que entrou na nossa vida por causa do pecado, isso tem que ser despido. Tem que se arrancar de nós.
Porque o pecado não tem mais domínio sobre a gente. E até aquilo que convém nem sempre é lícito para o Filho de Deus. Nem sempre é lícito. Nós pregamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós estamos vivendo a igreja do arrebatamento. Laodiceia, depois você estuda sobre Laodiceia. Deus me deu uma coletânea com 7 livros. Está saindo aí. De cada igreja. E a igreja da Laodiceia, irmãos, é a igreja que relativiza a palavra de Deus. É a igreja que vai ficar se Jesus voltar. É a igreja que vai ficar. A Bíblia fala que quem é carne e quem é espírito é espírito. Talvez você não veio aqui para ouvir essa palavra, mas Deus não quer só te abençoar. Ele quer te levar para o céu. Ele não quer só te curar, não. Ele quer te salvar. Ele quer ter relacionamento com você. Quando ele fala para aqueles profetas de Mateus 7,15, ele fala assim, ó, eu nunca vos conheci. Você pegando o original, essa palavra, trazendo no português, significa o quê? Intimidade. Ele está dizendo, eu nunca tive intimidade com vocês. Deus quer intimidade. Por isso que ele fala, onde você tem intimidade? Quarto fechado. Quarto fechado não é lugar de intimidade? Ele fala o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama ao teu Deus que vem em secreto. E aquele que vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Quem tem intimidade com Deus vai aparecer. Aleluia, irmão. A glória de Deus vai se manifestar na vida de quem tem intimidade com Deus. Então deixa a multidão. A sua intimidade não tem que ser com a multidão, a sua intimidade tem que ser com Deus. Um irmão chegou para mim essa semana e ele falou assim, pastor, um rapaz me parou na rua e falou assim, aí, você viu seu pastor lá onde ele mora? Eu falei, e aí, irmão, você falou para ele como é que foi, que aconteceu? Ele falou, não, pastor, nem entrei em detalhe. Eu falei, deveria falar, irmãos. Mas na verdade, não fala nada não, irmão. Porque eu não devo satisfação para esse tipo de gente. Eu devo satisfação para você, que é membro da igreja, que é dizimista. O que você quiser saber da minha vida, eu não só falo, eu mostro. Porque, irmãos, quando a gente inaugurou a igreja aqui, tinha uma foto minha ali no totem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Totem é placa da igreja? Sim ou não? Não. E estava assim, eu com a Bíblia. Bíblia é coisa boa. Fala, Bíblia é coisa boa. Estava eu com a Bíblia dizendo assim, ó, venha fazer parte dessa família você também. Tem algum pecado nisso? Não, mas começaram a falar. Aí começa a encher a cabeça dos membros da igreja. Eu falei, quem está falando? É fulano. Ele tem pastor? Tem. Não devo nada para ele não. Você me conhece? Conhece. Então para de ouvir a multidão. Porque se você ouve a multidão, você vai se contaminar. Você não conhece a gente? Então por que você está ouvindo a multidão? Aí eu tirei a foto, não porque falaram, porque eu quis tirar. Porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém, irmãos. A gente prega o evangelho há 20 anos já. Não é 20 dias. Aí, irmãos, estou lá, tirei e coloquei lá, IF. Pergunta se vieram para a igreja quem estava falando mal. A Igreja Universal mandou o cilindro lá para a Amazônia. Mandou lá um monte. Aí o pessoal mostrando ali, a equipe ajudando, aquela coisa. Aí o fulano colocou assim no comentário. Mostrou e quer aparecer. Eu falei, o cara não faz nada às vezes, irmão. Eu não aguentei, eu tive que comentar. Sabe o que eu falei? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim, ó. Se alguém pregar por dinheiro, que pregue. Se alguém pregar por vanglória, que pregue. Se alguém pregar por contenda, que pregue. Se alguém pregar de boa mente, que pregue. Se alguém pregar por disputa, que pregue. O importante é que o evangelho seja pregado. Agora, cada um vai responder para Deus a sua verdadeira motivação. Porque a salvação é individual, o acerto de conta é individual, não é coletivo. É individual. Eu falei, então se alguém doou o cilindro, quem foi beneficiado é quem estava morrendo. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a Igreja Universal. Que pode fazer e fez. Um dia nós vamos fazer muita coisa também.
Esse povo, essa multidão que fica... Não ouça. Não ouça fuxico gospel. Não compartilhe adultério de ninguém. Não compartilhe a queda de ninguém. Nós somos chamados para ser mensageiros da boa palavra que é o Evangelho. Não se contamine. Guarda o teu coração dessas coisas, porque a Bíblia diz que os escândalos viriam, mas a salvação é individual. O que tem que me motivar a permanecer em Deus não são as coisas que fazem de mal ou de bom. Se eu fizer 1000 obras, ele vai continuar sendo o mesmo. Se eu não fizer nada, ele vai continuar sendo o mesmo. Se eu pecar, ele vai continuar sendo o mesmo. Se eu viver em santidade, ele vai continuar sendo o mesmo. A minha santidade não aumenta a Deus, o meu pecado não diminui ele. Eu preciso ser a mente firme e saber quem eu sou, a quem eu estou servindo, para quem eu entreguei a minha vida. Os discípulos deixaram a multidão e entraram com ele no barco. Agora olha que legal, ó. E havia também outros barquinhos. Barco e o quê? Barquinhos. Diga assim, ó. Não vem uma luta sobre a nossa vida que nós não possamos suportar. Sabe por quê? Versículo seguinte, olha o que diz. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do... Ué, a Bíblia fala que lá tinha outros barquinhos, foi uma tempestade. Só que aqui está dizendo que a tempestade só atingiu um barco. Você já parou para pensar que às vezes parece que só você é atingido pela tempestade? É? Aí o inimigo vem naquela hora e começa a falar assim, olha aí, você serve a Deus, Jesus está no seu barco, você deixou a multidão, você renunciou tanta coisa. Olha aí, olha o que você está passando. Olha o que você está enfrentando. Não está adiantando nada essa sua fidelidade a esse Deus. As orações que você fez, os montes que você subiu e desceu, o quarto que você fechou a porta e clamou a Deus, não está adiantando nada. Querido, toda obra que você faz no Senhor não é vão. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz que o que semeia na carne vai colher corrupção, o que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, que de Deus ninguém escarnece. O que o homem semear, o homem há de colher, se o homem não desfalecer. Então o inimigo ele vai se aproveitar de todos os momentos que a gente não queria passar, para tentar minar a nossa fé. Só que nós temos que lembrar do que Jesus falou, passemos, eu não estou sozinho nessa batalha. Agora eu tenho que ver como é que eu estou levando Jesus no meu barco. Por quê, pastor? A Bíblia fala que a água enchia o barco, mas a Bíblia não fala que a água encheu e afundou o barco. Eles tiveram contato com as águas, eles sentiram a tempestade como os outros não sentiram, eles viveram uma luta que os outros não viveram, mas eles também viveram uma bonança que os outros não viveram. Que os outros não viveram. Pastor, o meu barco está sendo atingido. Se você ler depois, vai ficar muito longo se eu falar aqui, mas eu posso citar. Você pode ler, irmãos, o Salmo 73. Quando o Asaf ele fala assim, ó, o Asaf era um levita. Ele fala assim, ó, bom é Deus para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, quase que eu me desviei os pés. Por quê? Porque eu olhava para o ímpio. E o ímpio prosperava, o ímpio crescia, e o ímpio afrontava a Deus, e parecia que ele estava num lugar seguro. Ele chegou a falar assim, ó, cheguei a pensar, em vão purifico o meu coração na inocência. Ele chegou a pensar assim, até que entrei no santuário de Deus, e Deus me mostrou verdadeiramente o meu fim e o deles. Irmãos, o seu início pode não ter sido bom, o seu meio pode estar numa guerra, mas o seu fim vai ser melhor do que o seu início. Vou falar de novo, o seu fim vai ser melhor do que o seu início.
Isso não é uma frase que eu criei, não, está na Bíblia. O fim será melhor do que o início. Por quê? Porque ele falou, bem sei eu, os planos que eu tenho para vocês, plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, a finalidade que vocês querem. Então não desanime porque o seu barco está sendo atingido. Agora, você precisa de ver também, como é que você está levando Jesus no seu barco? Por quê, pastor? Porque tem um mistério aí nessa palavra. Quem disse que essa tempestade... Deus abençoe. Quem disse que nessa tempestade... Quem disse que tinha que haver uma tempestade no meio? Como assim, pastor? Deixa um pouquinho aí, vai lá em Lucas 8, 23, que é o mesmo texto, tá? Só que Lucas, ele traz algo que faz a gente meditar um pouco mais. Olha o que ele fala. E navegando eles. Está falando de quem? Navegando eles. Aí depois vem, vírgula, falou de Jesus, adormeceu. Quem estava navegando? Os discípulos. Agora, por que os discípulos estavam navegando? Jesus já tinha sentado com eles, irmão. Jesus já tinha ensinado eles. Tinha mostrado muitas coisas para eles. Eles estavam com o domínio do barco. Só que eles não podiam deixar Jesus dormir. Você sabe quando a gente toma a frente do nosso barco, Jesus dorme? O apóstolo Paulo, ele conta o segredo de ter sido tão abençoado, de não ter desistido por causa da prisão, de não ter desistido por causa das injustiças, de não ter desistido por causa das surras que ele levou. Ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, navegando eles, Jesus adormeceu. O que eu entendo? Às vezes nós tomamos a frente da nossa vida, nós falamos, Senhor, eu vou resolver do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma, vou fazer da minha maneira. E aí a palavra de Deus está em você, mas ela fica adormecida. Jesus não é para ficar na polpa dormindo. Jesus é para estar na frente do barco. Por quê, pastor? Porque ele é como um fogo consumidor que tem que estar na nossa frente. Jesus Cristo, ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele é o nosso farol. Ele é o nosso guia. Ele é que nos faz enxergar além da visão de ovelha, que é muito curta. É Ele que nos faz enxergarmos como águias, que enxerga bem ao longe e não come tudo que lhe dão, mas escolhe o que vão comer. Que dá o bote certo, certeiro. Ele não pode estar na popa dormindo, ele tem que estar na frente. Eles navegavam e Jesus dormiu. E você vê o texto, olha só. E quando Jesus dormiu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando eles em perigo. Eles tomaram a frente, começaram, Jesus dormiu. Irmão, quando Jesus dorme, o inimigo vem, se levanta. Por isso que eu falo que na prática a gente não acerta sempre. Os discípulos não estavam prontos, eles estavam sendo formados. Mas na prática a gente acerta e a gente erra. E a gente conserta erros. Quem era Pedro quando começou com Jesus e quem foi Pedro depois? O homem cresceu tanto que até a sombra dele curava. Onde ele passava, um milagre acontecia. Havia algo diferente na vida dele, mas isso não foi no início, isso foi depois. Isso foi depois. Como é que estamos fazendo? Pastor, eu estou dirigindo o meu barco. E Jesus, e as promessas, e a direção de Deus? Não, está guardadinha aqui, mas está ali, ó. Eu não estou agindo por elas. É perigoso. Você pode observar que eles, quando enfrentaram a tempestade, eles não conseguiram por si só. Eles tiveram que despertar aquele que tem que estar à frente da nossa vida. Volta lá, por favor, em Marcos.
Volta lá. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. Continua. E ele estava onde? Na popa. Onde que é a popa? Atrás. Jesus não tem que estar na popa. Jesus tem que estar com a mão no timão ali, ó. Tem que estar a mão ali, ó. Ele tem que ser aquele que dirige os nossos passos. Ele tem que ser aquele que dirige as nossas atitudes, as nossas vidas, para a glória dele. Estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? Irmãos, tem duas coisas que eu quero falar com vocês aqui, que pode até ser um tema de mensagem até. Uma, a tempestade não despertou Jesus. Vamos falar de novo. Cria na sua cabeça um cenário aí. Você dentro de um barco, porque não era um cruzeiro. Era um barco, uma tempestade estava acontecendo. E Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Dá para entender esse negócio? Se fosse eu e você, nós não teríamos acordado? Sim ou não? Você está dormindo, você escuta um barulho, você já sai. Mulher, fica aí. Fica aí que eu escutei alguma coisa. E a gente não sai confiante, a gente sai já apavorado. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. É verdade ou não é? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Irmão, a tempestade estava caindo. Os discípulos já estavam perecendo. Isso quer dizer que já tinham tentado resolver o problema. E eles não estavam prevalecendo. Então eles fizeram barulho, irmão. Pedro deve ter falado: João, me ajuda aqui. André. Judas. Eles estavam ali conversando, falando. E Jesus estava o quê? Essa paz, a segunda coisa é essa. Essa paz que a multidão não entende. Que um filho de Deus tem. Essa paz. Casa está caindo, ele está, eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Meu Deus deu uma promessa, que tem promessa não morre não. Deus não é um para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que é Jesus? Não, vamos chegar do outro lado, O que o mestre falou lá atrás? Passemos para o outro lado. Então qual que é o alvo? O outro lado. Quando Deus te der uma promessa no seu casamento, que eu quero na sua vida, em relação ao seu filho, em relação ao seu ministério, em relação à sua vida espiritual, por que no meio do caminho eu vou tirar os olhos do outro lado? Mas pastor, a tempestade é grande. Pois é, mas Jesus falou que em mim fará as mesmas obras que eu faço. E o Senhor Deus fala que nós recebemos uma paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Agora, quer ver outra coisa que eu vou falar para vocês? Olha que interessante. O que despertou Jesus? Volta lá. O que despertou Jesus? Foi a tempestade ou foi o grito dos apóstolos? Foi a tempestade ou foi o clamor dos apóstolos? Ou foi a voz dos apóstolos? Gente, nós temos uma ferramenta muito, muito rica, que é a oração. A oração desperta o Senhor. A oração mexe com Deus. A oração faz o Senhor se levantar do trono. É forte isso aqui, irmão. Você sabe por que a tempestade não mexe com Jesus? Porque Jesus é maior do que a tempestade. Nem faz cosquinha nele, irmão. Jesus, ele não foi morto, ele se entregou. Jesus não foi morto, ele se entregou na mão dos homens para ser morto. Ele não foi pego, ele se entregou, ele se deixou pegar. Porque se ele não quisesse, ele não iria.
Ele não iria. Jesus não foi despertado pelo problema. Senhor, está tanto problema. Murmuração não desperta Jesus. O que desperta Jesus é joelho no chão, jejum, oração e obediência à palavra dele. Isso desperta ele, irmãos, que faz com que ele venha tomar a posição na nossa vida, que é a posição dele, que é primeiro lugar na nossa vida. É à frente do nosso barco. Jesus precisa estar à frente do nosso barco. E quando ele despertou, olha só o que diz o versículo seguinte. E ele despertando, repreendeu o quê? O vento. E disse ao mar, o que, gente? Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve... Enquanto a tempestade não transformar em bonança, não para de clamar, irmão. Não para de clamar. Olha o que ele está falando na sua palavra. E outra coisa interessante ali, a gente tem que estudar um dia aqui, irmãos, tipos de orações. Porque a Bíblia fala assim, ó, Tiago 1,5, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então tem oração que você vai falar com Deus. Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá inteligência, me dá uma direção. Deus, fala comigo. Você está falando com Deus, em nome de quem? De Jesus. Correto? Mas ali eu não vejo Jesus falando com Deus. Ali eu vejo Jesus falando com aquilo que estava querendo afundar o barco dele, irmão. É um outro tipo de oração. É como aquele menino que era jogado no fogo e jogado na água. Jesus chega até o pai do menino, conversa com o pai do menino, o demônio manifesta, ele fica lá, o menino como se fosse espumando, epilepsia, morto, aquela coisa toda. E Jesus pega e fala para o menino assim, aponta para o menino e fala assim, espírito mudo e surdo, sai dele. O que Jesus falou? Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você identifique o nome do problema. Eita, Deus maravilhoso. Tem hora que você tem que falar com o problema, o nome do problema. Por isso que às vezes a pessoa não entende. Ela passa na porta da igreja, está o pastor, sai caroço, sai tumor, sai febre, sai ódio, sai rancor, sai mágoa, sai tentação. A pessoa passa e fala, esses crentes é tudo doido. Esses crentes depois, olha, a pessoa que vem ficar tudo biruta. Mas não é biruta não. É porque a gente sabe quem a gente está imitando. Jesus deu uma bronca na febre. Jesus falou com o vento. Jesus falou com o mar. Está na hora da gente olhar para todas as áreas da nossa vida e ver aquilo que está provocando tempestade na nossa vida, irmãos. Tem gente que quando se aproxima de você, só tira a sua paz, só fala besteira, só vem contar fofoca para você, só vem trazer lixo para você. Está na hora de você dobrar o joelho e falar assim, Satanás está usando aquela pessoa para encher meu coração daquilo que não é de Deus. Sai da vida daquela pessoa. A Bíblia fala em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, em oração, condena essa língua. Essa é a herança dos servos do Senhor, dos servos de Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas você pode chegar e falar assim, diabo, tire a mão do meu dinheiro, tire a mão da minha promoção, tira a mão daquela causa na justiça que você está usando alguém para amarrar aquilo ali. É guerra, meu irmão. É guerra. É guerra. Se é o advogado, troca o advogado, Deus. Se é o juiz, troca o juiz. Seja quem for.
O Senhor é justo. O homem pode não ser, mas o Senhor é. Entra com o teu poder, meu Pai. Se tiver o nome do fulano, até cita o nome do fulano diante de Deus. Meu Deus, faça a tua obra. Opera, Senhor, as tuas bênçãos no nosso meio. Fala contra o mal, irmão. Manda o mal sair. Manda o mal cair por terra. Foi essa oração que eu ensinei para o povo de manhã, e a mulher colocou a mão na barriga dela. Tinha sofrido uma cirurgia. Tinha acabado de sair do hospital. Os médicos não sabem de nada. Nesse caso, ela poderia chegar aqui completamente descrente. É uma mulher de Deus. Mas ela, quando ouviu isso, ela falou: vou colocar a mão e vou chamar o mal pelo nome e vou mandar embora. Ela ficou curada. Deus abriu a porta para ela. Faça a mesma coisa. Você sabe por quê, irmãos? Porque era para os discípulos terem feito o que Jesus fez. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não acredita que Deus vai agir através da nossa oração às vezes. Como assim, pastor? Olha o versículo seguinte que eu encerro por aqui. E disse-lhes, Jesus falando: por que estáis tão temerosos? Olha o que Jesus está falando para eles. Eu não sentei com vocês, eu não ensinei vocês, vocês não andam comigo, gente. Vocês não sabem do que nós somos capazes de fazer. É isso que ele está falando, nós somos capazes de fazer. Porque ele diz ali, ó, como não tendes fé? Tipo assim, você está se comportando como alguém que não tem fé. Irmãos, às vezes nós ficamos velhos de igreja, e aquilo que a gente orava no passado, a forma que a gente orava, o fervor que a gente tinha, acaba se perdendo. Quem é convertido aqui há muito tempo, você lembra quando vinha aqueles testemunhos daquelas pessoas que falavam assim: pastor, eu estava escutando uma pregação no rádio, de repente o rádio começou a pipocar, deu um problema, parou. Eu botei a mão no rádio e falei assim: demônio, sai do intestino desse rádio. Desse jeito mesmo. Chamou até os fios de intestino. Aí você fala: pastor, o rádio voltou a funcionar. A pessoa tinha fé até para as coisas mais naturais que possam acontecer. A pessoa tinha fé. O irmão falou: pastor, estava indo para a igreja, eu não tinha gasolina para chegar até a igreja. Já viu testemunho assim? Pastor, o carro parou. Eu falei: não, vai pegar. O cara pegou e foi e voltou. Quando foi, não tinha gasolina. E aí? Aí você fala isso hoje, a pessoa fala assim: ah, pastor, isso é bobeira. O nosso Deus é aquele que mandou o maná dos céus, irmão. Claro que se eu tivesse dinheiro para colocar gasolina e for fazer isso, não vai acontecer. Porque existem duas coisas que Deus faz na vida do cristão. Ou você vive de provisão, ou você está na Canaã de Deus. Vou falar de novo. Ou você vai viver de provisão, ou você está na Canaã de Deus. Se você está na Canaã de Deus, você está plantando e está colhendo, então você vai ter para colocar. Mas se você está no deserto, Ele manda o maná do céu sim, porque Ele é Deus. Eu já provei disso, e tem muita gente aqui que já provou também. Essa fé não pode, irmãos, ser minada. Não pode ser minada. Por quê? Porque nós limitamos Deus. Olha o que o Senhor falou para eles. O Senhor estava discipulando eles. Por que estáis tão temerosos? Gente, a tempestade. Aí ele falou assim: como não tendes fé? Jesus estava ensinando eles. Sabe isso que eu fiz? Vocês podem fazer também. Em meu nome expulsem os demônios. Em meu nome curem os enfermos. Em meu nome pregue o evangelho. E os sinais só vão seguir aqueles que acreditam. Você pode ser de Deus. Se não acreditar, você não vai agir, não vai acontecer nada. Mas quem começar a colocar fé em ação vai provar de Deus na vida. Vai provar de Deus na vida. E eu quero te convidar hoje para a gente colocar a fé em ação. Para a gente invocar o poder de Deus.
Mas pastor, ó, te falar um negócio que eu senti no coração aqui. Mas pastor, o senhor não está vendo aí tantas coisas acontecendo? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Só Deus pode tocar na minha vida e na sua, amém? Não é porque aconteceu na vida de um, vai acontecer na sua também. Eu não sei porque as pessoas assumem a derrota e não assumem a vitória. E eu provo isso na Bíblia. Senaqueribe tinha destruído várias nações. Nunca tinha sido derrotado, mas quando ele chegou diante de Ezequias, ele não chegou diante de Ezequias, ele chegou diante do Deus de Ezequias. E aquilo que ele falou que ia fazer com Ezequias, coitado dele, Deus mandou um anjo e destruiu ele, irmão. Então você vai viver na sua vida aquilo que você acredita, aquilo que você confia. Papai teve isso, mamãe teve isso, eu não vou ter não. Está repreendido em nome de? Eu não vou herdar essa maldição não, porque a maldição foi quebrada quando eu aceitei Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, ó, conforme você enxergar com a sua alma, assim será, assim é. Então creia que Deus é o Deus de hoje, Deus é o Deus de amanhã, Deus é o Deus de sempre. E aquilo que parecia que não ia acontecer, coloca aí o primeiro versículo do capítulo 5. Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero que você leia isso comigo. Eu quero que você leia isso comigo e na terça-feira eu vou continuar essa mensagem. A partir daí. Senti no coração isso agora, no meu coração. Vou continuar essa mensagem. Vamos caminhar com Jesus? Vamos? Olha o que diz aí, ó. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Qual que foi a mensagem, versículo 35? E sendo já tarde, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. Se Deus falou algo para você, não importa o que você for enfrentar, você vai chegar do outro lado.